troféu mais picante do automobilismo português fechou a temporada de 2019 no Circuito Internacional do Algarve, em Portimão. 22 carros a alinhar numa temporada que bateu os recordes de inscritos. Não faltaram emoção e competitividade do início ao fim, com 3 candidatos à vitória nas categorias Pro e Júnior. Na categoria Pro, Pedro Alves foi dono e senhor das corridas. Na primeira rodou sempre na liderança. O piloto de Vila Real encontrou um bom ritmo e, apesar das várias investidas de Manuel Gião, que andou sempre muito próximo, Alves levou a melhor, foi o primeiro a ver a bandeira de xadrez e o grande vencedor do troféu entre os pilotos da categoria Pro. Foi uma corrida emocionante, do início ao fim. Consegui abrir alguma vantagem no início, depois perdia, comecei a degradar muitos travões. Depois o Manuel começou a aproximar e fazer muita pressão. Eu cometi um erro, porque os travões já estavam a fadigar bastante. Cometi um erro numa curva e depois daí para a frente foi defender com tudo o que tinha. Foi uma corrida espetacular, super divertida e muito emocionante, e acho que foi uma excelente maneira de terminar o campeonato. Seguiu-se Manuel Gião, que depois de ter arrancado da 6ª posição da grelha de partida, logo subiu para 2º lugar, onde cruzou a linha da meta. Já Hugo Marcos ascendeu ao 3º posto na 4ª volta e defendeu o lugar até ao fim. Encerrou assim o pódio da categoria Pro da primeira corrida. Na segunda corrida, mais 20 minutos pela frente e o mesmo piloto a subir ao degrau mais alto do pódio. Pedro Alves voltou a conquistar o primeiro lugar da categoria, apesar de ter sido o segundo à geral. A partir do meio do campeonato comecei a perceber que se calhar tinha rapidez para conseguir lutar pelos primeiros lugares. E pronto, comecei a conseguir ganhar corridas. Em Jerez consegui a liderança do campeonato e agora aqui no Algarve vencer as 2 corridas novamente não estava mesmo nada à espera, foi espetacular. E mais uma vez Manuel Gião a pressionar, o piloto partiu da 5ª posição e foi o 3º a passar a linha da meta, mas segundo dos Pro. E quando se pensava que o 3º lugar da categoria estava entregue a Hugo Marcos, eis que Henrique Van Uden surpreendeu com uma ultrapassagem a 2 curvas da meta. Depois de uma luta renhida entre os 2 pilotos durante toda a prova, o Opportunity de 2018 conquistou o primeiro pódio da temporada em Portimão. Já na categoria Júnior, os jovens pilotos mostraram que estão no troféu para dar cartas e, numa temporada marcada por uma evolução constante, também em Portimão deram luta aos pilotos mais velhos. Na primeira corrida foi José Bastos quem levou a melhor, aproveitou a 3ª volta para subir lugares e travou um duelo renhido com David Matos Chaves. Mas foi apenas na 6ª volta que Bastos conseguiu passar Matos Chaves e assumir a liderança entre os júniores. Foi uma vitória incrível, uma corrida super disputada, desde a primeira curva até a última volta, em que houve imensas ultrapassagens, imensa disputa e no final conseguir vencer é incrível. David Matos Chaves ficou em 2º, seguido de João Aguiar Branco, que subiu ao último degrau do pódio, depois de ainda ter rodado em primeiro da categoria. Ainda entre os júniores, na segunda e última corrida, um novo vencedor. Alexandre Areia tinha partido a pole position na corrida anterior, mas viu o primeiro lugar fugir logo na primeira volta. Na segunda tudo foi diferente. Arrancou novamente a pole position e não deixou que ninguém lhe passasse à frente, mesmo com a forte pressão de Pedro Alves, adversário da categoria Pro. Areia foi o primeiro da categoria Júnior e também o primeiro entre os 22 carros a ver a bandeira de xadrez, fechando a época com chave de ouro. Foi a minha estreia a ganhar à geral, fiquei muito contente por conseguir vencer não só na minha categoria, mas a nível geral, com os Pro que têm muita mais experiência, então acho que ainda torna esta vitória mais especial. Foi uma corrida que começou muito bem, desta vez arranquei muito melhor e na primeira curva ninguém me mandou fora, como na primeira corrida, então consegui manter a liderança de início a fim, estive sempre muito rápido, consegui logo uma vantagem saudável, uma vantagem que me permitia ter alguma segurança, mas para o final da corrida tive que começar a gerir os pneus, comecei a perder um bocadinho, mas sempre a gerir a distância que tinha para o segundo classificado e assim consegui garantir a vitória geral. E tal como nos Pro, também nos Júniores, a luta pelo 2º e 3º lugar do pódio foi renhida, entre José Bastos e Luís Maria Lisboa. Bastos ainda ocupou o 2º posto, mas Luís Maria Lisboa queria mais, que a 3ª posição, e na 7ª volta conseguiu ultrapassar José Bastos e conquistar o lugar intermédio do pódio, atirando Bastos para o 3º lugar. Com 5 provas concluídas e conhecidos que estão os vencedores da 2ª edição do Kia Picanto GT Cup, o troféu regressa em 2020 com muitas novidades.